Pessoal, boa noite. Hoje a gente está aqui, hoje é dia 25 de agosto de 2025 e hoje a gente está voltando com o podcast e a gente tem a alegria hoje de receber o Whindersson, né, e Janaína, que casaram dia 5 de julho. 5 de julho. Um casamento programado há muito tempo. 2 meses. 2 meses. Né? E a gente quer registrar também a participação aqui de Silvana, do buffet, Carla, Abraão, que está ali, né? E a equipe da RR Produções, que está aqui com 3 câmeras registrando tudo isso. Depois vocês vão verem o resumo disso, né? E a gente também vai deixar gravado lá no YouTube da gente, tudo que foi partilhado. Então, muito obrigado a vocês pela participação. A sonho nosso, ele está voltando aqui mais uma vez na Sagrada Família. E ele disse, quando ele entrou, ele disse, deu vontade, não foi? De casar Deu vontade. Não, que a gente ainda está se recuperando. Então vamos lá. Eu queria que vocês se pudessem se apresentassem, né? Falar um pouco, a gente vai entrar nos detalhes como vocês se conheceram. Eles já conviviam, né, há bastante tempo, né? E através de alguns acontecimentos na vida deles, né, Deus chamou para que pudessem sacramentar isso. Então, vocês ficam com a palavra agora para se apresentar normal, para falar tranquilo. Começa ou começa? Começa. Meu nome é Janaína, eu tenho 36 anos. A gente se conheceu quando eu tinha 16. Ele tinha 26. Tem uma diferençazinha aí de idade de 10 anos. E a gente se conheceu no período de escola. Ele tinha passado um período sem estudar e estava voltando para terminar os estudos e eu já estava finalizando também. Aí a gente se conheceu, namoramos um período de 1 mês e terminamos. E aí, gostou da experiência, não, foi? Ela não quis, mas ela foi? Desistiu. Ele era muito virado. Aí eu dei uma pausa, aí ficamos, né? Mas nos tornamos amigos. A gente saía junto como amigo, se via. E aí passamos 2 anos, assim, como amigos, saindo de vez em quando, se vendo. E depois de 2 anos, voltamos a namorar. Aí eu já estava com 18. Experiência de 1 mês. Isso. Depois de 2 anos voltaram. Isso. E nesse período ele namorou com outras pessoas, eu também tive com outras relacionamento. Isso. É botando no plural, né? E aí depois voltamos e estamos juntos até hoje. Já fazem 18 anos ao todo de convivência. Sempre moraram aqui? Sim. Ela é de Santana e eu era ali da parte de Francisco, ali do Timbi. Sempre tudo dali mesmo. É interessante que a gente se conhece, né? A gente se viu na época Sim, a gente foi do... Pronto, eu tinha voltado a namorar com o Janaína naquele tempo, do Crisma. Do Crisma? Do Crisma. Ali já eram os 2 anos, né? Após, isso, né? A gente começou primeiro em 2005. Aí a gente se separou, né? E depois de 2007, eu fazendo Crisma, a gente começou a namorar de novo. Pronto, ali em 2007, eu casei naquele ano. Foi? Casei naquele ano. De janeiro de 2007. Eu brinco até com ela, disseram que foi tu que me afastasse da igreja, porque eu dei uma pausa, né? Muito grande depois do Crisma. Muito grande mesmo. Aí eu fazia mais de 2007 para 2025, eu fazia quase 12 anos que eu não sabia que era uma igreja. Estava afastado há muito tempo. Sem confissão, sem comunhão, sem nada. Tava. Aí foi quando o nosso amigo, né, fez o convite de fazer o SCC, né? E eu dizia a ele, João, não vai dar certo. A minha esposa, ela não frequenta, mas ela foi criada em outra região, né? Mas, para minha surpresa, a Janaína foi e é agora o alicerce desse casamento da gente, nessa parte religiosa. Porque Deus entrou de um jeito tão grande no coração dela que ela hoje em dia é a força da gente para manter esse clima religioso dentro de casa. Eu me surpreendi muito com ela, porque em pouco tempo ela se tornou uma pessoa que parece que ela é muito antiga já no catolicismo. Parece que conhece e domina a igreja já de canto a canto. Foi muito rápido mesmo, ela não tinha, né, você sabe, ela não tinha nenhum sacramento e fez tudo pra gente se casar, né? Mas aí teve todo o antes, né, que você não falou. A gente começou a namorar, a gente ficou noivo 4 anos. Quando a gente decidiu casar, foi quando eu tinha começado a trabalhar, a gente ainda não tinha nada, mas decidiu casar. Então alugamos um apartamento do zero
A gente tinha quase nada de imóveis e entramos do jeito que estava. A gente só casou no civil e foi embora. A gente, na época, não conseguiu fazer nenhuma festinha, não teve nada. Só viajamos, porque na época a minha chefe me deu uma viagem de presente, a gente viajou, conseguimos ter uma lua de mel, né? Aí pronto, seguimos. E pra gente tava tudo certo, né? A gente achava que tava tudo certo porque a gente era casado no civil. E com o passar do tempo, quando recebemos o convite para ir na igreja, eu fui com ele a primeira vez e eu gostei, eu me senti bem, eu me senti acolhida, eu senti a paz que há muito tempo eu procurava. E graças a Deus, naquele momento eu senti. E aí eu continuei indo. E eu chamava ele, às vezes, e ele não queria ir. E eu comecei a ir sozinha. Eu comecei a ir nos domingos sozinha. Eu acho que eu passei mais ou menos 1 ano. Ele ia de vez em quando. O nosso filho também ia às vezes. E eu tava indo... Qual a idade dele? Do meu filho? 9 anos. É o Miguel. Miguel. Não do meu filho também. E ele também começou a gostar, ele começou a ver, ele começou a querer participar das coisas da igreja. Ele perguntava, como é que eu faço para fazer isso? Eu disse, não, tem que iniciar com a catequese, tem que fazer tudo direitinho. E aí uma coisa foi puxando a outra, né? Uma coisa foi puxando a outra. E aí foi quando o pontapé inicial foi justamente a questão do encontro de casais, que a gente foi convidado para participar. Isso que foi o ano passado. Ano passado. 2024. Quando eu conheci esse casal de amigos de Windsor, que até então eu não conhecia eles, que eles me falaram do SCC, eu fiquei com aquela curiosidade e aquela vontade, só que já tinha tido naquele ano. Aí foi quando a gente se mudou, foi morar pertinho deles, e eles sempre falavam, eu disse, não, ano que vem eu vou me organizar e a gente vai participar, porque eu vou estar de férias, a gente faz toda uma programação e vai dar certo. E aí deixamos, né? Tu tens um vínculo, só é 2? 2. 2, né? É da área de... Isso, de enfermagem, isso. E aí, na época eu consegui férias dos 2 vínculos e a gente viajou, se programou para viajar na primeira semana, nos primeiros 15 dias. E o SCC seria na segunda quinzena, tudo certo. A gente foi para Fortaleza, só que eu adoeci. Eu tive pneumonia lá. Isso ano passado? Isso, ano passado. Tivemos que voltar nas pressas. Quando a gente voltou, toda a programação teve que mudar, né? A gente ia passar mais ou menos 10 a 15 dias viajando, parando em alguns lugares e na volta também ia separando, mas tivemos que tirar direto, porque eu estava só piorando. Aí chegamos em casa, fui direto para o hospital. Eu ia precisar ficar internada, mas aí a gente conseguiu que me liberassem para fazer medicação em casa. E aí já faltava o quê? Acho que 4 dias para o SCC. A gente chegou, na semana seguinte já era o SCC. Tratamento 8 dias? 8 dias. Eu não lembro. Eu sei que... Geralmente é 8, 10, dependendo de como é que teve. Ficou nas medicações e eu não melhorava. E o receio da gente era justamente isso. Eu não melhorar. Ela estava grávida, porque ela não no momento que deixar ela internada. Porque ela falou que era da área de saúde, que ia se cuidar bem, que não sei o que foi que ele confiou. Porque assinou o termo? Hã? Assinou algum termo? Não. Janaína, até então, na viagem, ela tava tendo febre todo dia, velho. Eu até brinquei com ela, pô, tá nervosa porque tá viajando, né? Aí ela, não, pô, tá bem, não sei o quê. Mas eu via que ela não tava. A gente fez um programa de férias da gente pra gente ir parando em outros estados, pra conhecendo, brincando. É bom. E quando voltou, eu disse, ó, vai pra Pernambuco hoje direto. Não tem condições não, a mulher tava quase 40 graus de febre dentro do carro. Você tem uma ideia, eu botei Miguel pra frente do meu lado pra ela deitar, que ela não tava aguentando a viagem. A gente saiu lá do Ceará de meio-dia, paramos apenas pra almoçar e jantar. Chegamos aqui de 1h da manhã e eu tirei direto. Você vai pra casa que a mãe vai logo de manhã cedo pro hospital. E quando cheguei em casa, eu passei muito mal. Eu não sei como não foi direto para o hospital. Para o hospital, Eu ainda fui para casa, porque a gente chegou bem na madrugada, aí eu passei muito mal, eu não queria ir para o hospital. Aí quando eu comecei a passar mal, eu vomitei bastante, passei muito mal mesmo. Eu disse, não, eu não aguento, eu preciso ir para o hospital. Porque realmente eu não estava aguentando. Aí fomos, iniciou o tratamento, tudo certinho. E aí aquele receio, se a gente ia conseguir, né? Porque... os dias que ia passar lá e tudo, mas deu tudo certo, conseguimos ir, conseguimos participar. Foi maravilhoso. A medicação ficou em casa, né? Não, a gente levou.
Então, mas aí ficou, o médico liberou para ficar Liberou tomando pra em ficar em casa, casa. Liberou pra ficar em casa, eu fiquei fazendo tudo certinho. E aí, depois que finalizou o tratamento, eu voltei para fazer os exames e aí já estava tudo bem. Estava tudo bem, deu certo. E aí conseguimos participar do ECC, foi maravilhoso. Assim, Fomos bem acolhidos, tiveram um carinho imenso com a gente. O tempo do ECC sempre é tempo de chuva, né? Mês de julho, né? Ou é junho? Junho, né? Júlio. Julho. E nesse dia estava chuvoso e o carinho deles com a gente, sombrinha pra cima e pra baixo com Janaína, não deixava a Janaína sair debaixo da sombrinha nem a pau. Eles ficavam na chuva e a gente, né, irmão? De ladinho ele ia, pegava remédio, pegava água, surpreendente. e aí conseguimos, né? Deu tudo certo. E no pós-encontro, Não, faltou a parte do Padre Henrique. A gente assistiu uma palestra com o nosso pároco e ele passou pra gente, pra todos nós que estamos fazendo SCC, que era pecado a gente viver num casamento sem o matrimônio da igreja, né? O casamento na igreja. E até então a gente não sabia que a gente era casado só no civil. Para mim, não era pecado, né? E eu comecei a pensar, pronto, agora eu vou pegar ela numa saia justa, vou botar ela no altar, no pós, quando estiver na frente de todo mundo, ela não vai dizer não, tá? A mulher que ela vai dizer não a mim. Aí pronto. Mas vamos lá. Antes de saber dessa palestra aí que o padre deu, você já tinha vontade de se casar ou não tinha? então, eu sempre dizia que nunca foi meu sonho, que não era meu sonho. Mas eu acho que toda mulher tem esse sonho de casar na igreja, de se ver vestida de noiva. Só que assim, quando a gente iniciou, a gente não tinha condições para nada. Então foi um sonho que foi ficando lá atrás, guardadinho, sabe? E na minha cabeça era uma coisa que eu nunca iria realizar. E assim foi. E quando me perguntavam assim, nunca tive vontade. Nunca tive essa vontade. E pronto. Já estava convivendo? E já estava conformada. Já estava há tanto tempo, né? E eu não tinha vontade, porque quando mais novo, eu vi um tio meu se casando, né? Na igreja, que ele só era casado também no civil. Aí eu fui pra mãe, o povo depois de velho, não sei quantos anos casado, não sei quantos meninos, casado de novo. Não tem que fazer com dinheiro, não. Aí eu também não tinha vontade de ficar com esse pensamento, né? Até que a gente foi. Eu aproveitei, né? O pós do SCC. Aí Ângela Júnior já tinha feito sinal pra mim, aí vai pedir. Eu não tinha dito nada a ela, porque senão ela não tinha ido. Aí ela é vergonhosa. Agora tá soltando mais, mas era muito vergonhosa. Aí então a gente foi lá, eu dei o testemunho da gente, o que a gente achou do SCC, os dias maravilhosos que a gente teve. E do nada eu mudei o assunto e pedi ela em casamento. Foi quase cair pra trás. Foi? Miguel feliz da vida. Nem imaginava, né? Não. Miguel ficou assim, ó. Não, porque Miguel ficou, vai mãe, levanta pra falar alguma coisa lá. Sempre foi meu sonho falar Ela não no queria microfone. levantar pra ir lá pra frente pro pós. Aí eu não queria, eu não vou não. Aí ficou todo mundo fazendo sinal pra mim, vai. E eu morrendo de vergonha. Aí ele levantou. Quando ele levantou, aí todo mundo, Se não levantasse, você não levantava, né? Todo mundo aplaudiu, então vamos, né? Aí eu levantei. Aí a gente falou, tudo certo. Aí quando finalizou, ele já mudou de assunto assim, então aproveitando, aí eu não sabia nem o que fazer, eu só virei assim, vi todo mundo aplaudindo, todo mundo gritando e eu sem reação. Por que as pessoas estavam gritando? Quando ele fez o pedido, primeiro quando a gente levantou. Ele já sabia. Porque Juliana já foi, aí, Whindersson, boa parte das pessoas já pedir casamento, deixa sabiam. comigo. Tu vai mesmo isso lá na frente de todo mundo? Pô, na frente de todo mundo. O Whindersson, se tu não pedir. Aí eu vou pedir, já deixa comigo. Se programaram até pra filmar, teve gente filmando, tudo Ficaram todos de direitinho. pé, pô. Foi todo mundo gritando, a igreja cheia. Mas foi lindo e assim, aí dali a gente ficou, né? Ele fazia, e aí a gente vai casar? Eu disse, quando a gente tiver condições. E aí foi empurrando. Isso foi em julho do ano passado, Isso. né? 2024. Aí teria o comunitário na Pio Décimo em dezembro. Aí a gente não tinha dinheiro. Aí eu disse, não, a gente não vai casar agora, porque eu não tenho dinheiro nem para o vestido. Digo, não, deixa quieto. O ano que vem a gente vê, a gente tenta se organizar, né? Porque a gente vai ter um ano, a gente vai organizando aos poucos, procura saber tudo direitinho. Porque pelo menos um jantar e um vestido bonito eu quero. Aí pronto, a gente ficou, né, esperando pro outro ano. E nisso eu ficava em cima dela, Janaína. Eu tô te pedindo casamento, que eu preciso comungar, eu preciso de novo viver a vida com Jesus. Eu vou esperar esse tempo todinho pra isso, Janaína. É só... a gente casar não precisa de festa, de nada não. A gente precisa só do nosso matrimônio.
Mais nada, mas ela queria a festa. A gente ligou e disse, vai fazer em dezembro. Ela, vai não. Não vai, tá tudo fazendo. Mas não era nem festa, porque assim, pra mim era tudo muito importante e eu também não tinha nenhum sacramento. Então eu tinha que fazer todos. Eu precisava me batizar, eu precisava fazer a primeira Eucaristia para ter também o matrimônio. E aí a gente foi correr atrás de tudo, né? E tudo era complicado, porque meus dias não batiam com os dias que tinha lá. Eu comecei a ler um livro, foi toda a preparação. Fiz toda a preparação com o Padre Henrique, e aí ele mudou de paróquia. E aí eu fiquei... Quando ela terminou de ler o livro, eu terminei a preparação, pra ele aí eu disse, okay, pronto, veio outro pároco, e agora eu vou ter que fazer toda a preparação novamente, que eu nem sei o que ele vai pedir. E aí foi quando a gente ficou sabendo já esse ano, em maio. A gente foi para um show, que foi também um evento da igreja, e lá a gente ficou sabendo que ia ter o casamento comunitário na Obra de Maria. Aí disseram assim, olha, foi até a Ângela que falou, ela fez, olha, lá eles vão fazer uma recepçãozinha também, sem custo para vocês. Ai, maravilhoso, olha pronto, aí. era o que a gente precisava. Aí ela fez assim, mas está aberto desde janeiro e finaliza segunda. Isso era o sábado. Dia 1 de maio. Aí eu disse, meu Deus, e eu vou conseguir, isso já vai acabar segunda. Aí ela fez, tenta, fala com a menina. Aí eu falei, ela não me respondeu, porque era final de semana, e na segunda ela respondeu que ainda tinha vaga. Que estava finalizando naquele dia, mas que ainda tinha vaga. Aí eu expliquei toda a situação, né? Aí eu disse que não era batizada. Aí ela explicou, disse todos os trâmites para fazer, e eu fui correr atrás. Quando eu fui para a igreja lá para Pio X, a gente descobriu que lá não era a nossa paróquia. Então eu não podia dar entrada no casamento lá. E aí a gente não sabia onde era, e a gente saiu andando. Foi para São Francisco. Quando chegou lá, também não era lá. Por fim, a gente descobriu que era na Obra de Maria. Não precisava nem fazer transferência. Não precisava fazer nada, era da entrada lá mesmo. E aí as meninas de lá resolveram tudo comigo, eu mandei toda a minha documentação. E foi quando ela me deu também a melhor notícia, né? Que foi justamente a questão do meu batismo, que eu iria conseguir fazer lá uma semana antes da data do casamento. E aí para mim foi maravilhoso, foi perfeito. E aí eu pensei depois, mas também tem que fazer a primeira Eucaristia. Ela fez no dia do casamento. Aí eu fiquei maravilhada, porque eu ia conseguir fazer tudo. Consegui fazer tudo em tão pouco tempo. Foi o quê? Maio, já era em julho, menos de 2 meses. E tudo para acontecer, tudo para organizar. E vamos embora. A gente foi lá. Quando decidiram fazer o sacramento lá, iria fazer tudo lá? Sim, iríamos fazer tudo lá. Mas aí a recepção de lá, a gente só podia ter 20 convidados. E a gente ia ter um custo pequeno, só com bebida. Acredito assim, água, refrigerante, essas coisas. Só que aí, muita gente que a gente queria que estivesse lá, no dia não ia poder estar. Né? Porque ia ser uma coisa bem reservada, só 20 pessoas para o casal. Aí a gente ficou pensando, então, será que dá pra gente fazer alguma coisa? Aí o Índio falou, pô, Janaína, a gente também nunca fez nada. A gente já casou sem festa. Quando a gente casou, a gente não teve um bolo, não teve nada. Só agora, vamos ver o que dá pra gente fazer. Aí eu, tá, vamos começar pelo espaço. Vamos embora procurar um espaço. Aí, isso era em maio, né? Já era maio? Já era a segunda semana, porque até então a gente ia fazer, foi esses trâmites todos de documentação, de resolver, e já era metade de maio. Quando a gente decidiu que iria fazer a festa, além da cerimônia. Aí a gente achou um espaço, só que aí a gente teve um problema e não deu mais para ser nesse lugar. E aí eu lá desesperada, chorando em casa. Aí minha amiga fez, não fica assim não, tem um monte de lugar por aqui, eu vou começar a ligar. Achei um aqui, ó, Sagrada Família. Não, na Sagrada Família não, que lá é caro. Aí ela fez assim, não menina, eu vou falar com ele agorinha, vou dar uma de novo, vou dizer que meu nome é Janaína e vou ligar. Aí ela ligou. Ququando você atendeu... Não sabia dessa história, não. Foi, ela falou com você, dizendo que era Janaína. Aí foi quando marcou. Você falou, não, tem essa data livre. Aí, se quiser, pode vir aqui dar uma olhada. A gente vai agora. Aí eu disse, não vou, não. Quando eu digo, vamos, que a gente tem que ir hoje, porque senão a gente perde. Aí a gente veio, né, que você ficou esperando, que foi aquele transtorno do carro. Foi interessante, porque vocês moram próximo. Próximo, bem Sabe pertinho. mais ou menos onde é que fica. Se sabe onde é que fica, ok.
Daqui a pouco eles ligam dizendo que tinha se perdido. Pegou a rua, não sei das quantas ali. E aí atolou o carro. O carro descendo a ribanceira, ficou lá atolado, ninguém tirava. Abraão foi lá ajudar, não foi, Abraão? Os meninos saíram, a gente vê, quando a gente olhou, vinha uma equipe com uma pá, com uma enxada. Aí a gente parou assim, ficou todo mundo paralelo ali. A gente é da Sagrada Família. Aí eu, graças a Deus. Aí tiraram lá o carro, aí a gente conseguiu chegar aqui. Aí quando eu olhei, aí você falou, a gente tem um espaço menor, porque assim, era para pouquinha gente, a gente ia fazer uma coisa pequena. Aí você falou, a gente tem um espaço menor, que eu acho que comporta o que você quer fazer. Quando eu cheguei, a gente tinha vindo para um casamento aqui no ano passado. E eu sabia que era grande, né? Acho que foi novembro. Né? Novembro. Foi novembro. E aí eu sabia mais ou menos como era o espaço, e por isso que eu falei, lá é caro, porque eu vi que era um espaço grande com muita coisa. Eu fiz assim, não, e a gente quer uma coisa pequena, lá não vai. Quando eu cheguei que eu vi o espaço lá embaixo, aí eu fiquei enlouquecida. Eu digo, pronto, achei o lugar. Aí eu disse, oxi, já fechei. Aí, graças a Deus, Vladimir, quando encontrou com a gente, ele sentou, quando eu falei mais ou menos o que a gente queria, que expliquei tudo, ele deu uma consultoria pra gente naquela tarde, né? Deu uma consultoria, explicou tudo, nos mínimos detalhes. Eu não tinha noção nenhuma de casamento, de festa. Tudo que eu fazia em casa, eu fazia aquelas besteirinhas. Nada, acho que eu nunca fiz nada para mais de 30 pessoas. E um casamento, aí vamos lá, ele explicou tudo direitinho, a questão dos fornecedores, o que precisa ter, o que precisa... E cada coisa que ele falava, eu ia ficando... Aí ele fazia, o que é que você quer? Aí eu disse, deixa eu fazer um desenho. Aí eu quero um arco assim... Aí ele fazia, aí eu disse, é quanto mais ou menos? Ele, tanto, eu quero mais não. Aí ele fazia, aí ele, eu quero um desse jeito, ele é tanto, eu também não quero mais. Ele, vamos ver. Eu fiz assim, e os arranjos da mesa? Eu disse, eu faço. Aí ele, você vai fazer como? Eu disse, eu vou comprar a bucha, vou lá na Ceasa no dia da feira de flores, compro as flores e monto. Aí ele começou a rir, ele fez assim, não, Janaína, vamos devagar. Eu vou lhe explicar tudo direitinho, assim, com toda a paciência do mundo. Me explicou, foi colocando os valores das coisinhas, tudo que... Eu disse assim, vamos fechar. E mais pra frente a gente Nesse dia ele vê. Tava não, né? Tava, né? Mas ele precisou ir embora. Aí foi a hora. De 4h50. Aí foi a hora, né? Quando ele saiu, eu aproveitei, todo o resto já tava sozinha mesmo. Aí defini, bati o martelo e vamos embora. E é como eu até falei pra ele, a gente tinha nessa hora 5 mil e um sonho. Aí vamos ver, né? Vamos embora, vamos ver o que é que vai dar. E aí eu fui vendo as outras coisas, né? Cada coisa que aparecia fazia, meu Deus, casamento é muito caro, não vai dar pra gente ter nada que se tem num casamento, não vai dar. Menos de 2 meses. Né? Menos de 2 meses. Era 1 mês e 20 dias quando a gente veio aqui, que fechou com você, né? E aí foi... Então você fechou comigo, né? Com a casa. Espaço, decoração e a iluminação ali. Isso. Certo, porque as coisas da igreja já era... Da igreja era tudo com eles. A gente aí contratou cerimonial. No início não tinha cerimonial, ia ser minhas madrinhas. Aí foi aquele desespero, né? Quando foi se aproximando, aí eu fiz assim, eita, mas se vão estar lá comigo, como é que vão organizar? Aí eu comecei a ficar desesperada. Aí eu falei assim, não, eu vou falar com Carla, e quando eu falei com ela, ela já foi me dando a luz de tudo, explicando tudo, como ia ser, perguntando que eu já tenho tudo pronto. Aí ela, vamos se reunir, vamos dizer. Quando ela, você viu isso? Eu, não, se precisa? Aí ela, sim, aí eu, não vi não. Aí ela foi falando as coisas e a gente ia lá. Já faltava o quê? Uns 20 dias, né? 20 dias quando eu fechei com ela. E aí foi seguindo, a gente na maior ansiedade, tudo que você pode imaginar aconteceu. E assim, Deus abençoa tanto a gente, né, pelo momento que ele está passando, que acontece adversidades que a gente fica triste, mas também acontece coisas bem que a gente vê. Fluiu tão fácil o orçamento depois do casamento da gente, que a gente não ficou endividado no final do casamento. A gente conseguiu pagar todas as coisas que a gente tinha, não ficou devendo R$1 de casamento, a gente não ficou. Tanta coisa boa que acontece. Padrinhos deram tanto presente a gente em valores de dinheiro. A gente ganhou quase R$5 mil só de dinheiro dos padrinhos. Que ajudou muito, também, né? Muito.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente faz diversos casamentos aqui, a gente percebe que noivos que são novos, que Deus abençoa demais. Sim. Mas eu acredito quando é um casal que já convive, que tem uma experiência do encontro que vocês tiveram, eu acho que Deus ele se derrama em generosidade muito. Porque eu não sabia dessa informação que os padrinhos chegaram a doar esse valor. Muita gente ganhou muito valor. Foi 5 mil em dinheiro que a gente ganhou. Dos padrinhos e dos convidados, né? Porque assim, a gente fez uma festa para pouca gente. Foram 60 convidados. Mas eu queria que estivesse lá pessoas que fazem parte da nossa vida. Eu tenho uma família muito grande. O Whindersson tem uma família pequena. Mas assim, não adiantava eu chamar todas as pessoas da minha família, mas pessoas que não convivem com a gente hoje. E deixar de fora pessoas que estão com a gente no dia a dia. Que estão ali nos apoiando, que estão ali nos dando uma palavra de conforto, sabe? Então, foi dividido 30 e 30 não, né? Foi não. Não, foi a maioria foi dela. Depois só 4. 4? 4. Não, 4 foi pessoas? mais um pouquinho, foi Era mais. minha mãe e meu pai, que ficou doente no tempo, meu filho mais velho, minha prima e o esposo dela. Pronto. Sério? Família Qual a pergunta foi. dela que eu tive? Não, foi um monte. Eu tenho uma família Mas também grande. muito amigos. Assim, a gente, que a gente estava falando, a gente quis fazer uma coisa que a gente sentisse bem com quem estivesse lá, que é aquelas pessoas que são mais apegadas a gente. E Deus nos proporciona uma coisa muito fantástica, que é a amizade de igreja, é muito fantástico. A gente tinha conhecido o pessoal da SCC fazia exatamente um ano. A gente pegou um vínculo, um amor, uma irmandade um com o outro que parece que a gente se conhece há 1000 anos. Veja você, seu irmão, há quanto tempo a gente se conhece e o amor e o carinho que a gente tem, desde o tempo de Crisma. Você, seu irmão, Juninho, são pessoas que eu fiz aqui, já não esqueço nunca mais, vocês. Porque assim, a gente teve um carinho, teve um amor. A igreja nos proporciona isso. Os irmãos que a gente ganha em Cristo é muito bom. A maioria das pessoas que estavam ali no meu casamento foi da igreja. É de verdade. Você acredita? A A maioria que estava lá foi da igreja. Alguns da igreja e outros amigos próximos, assim, que convivem mesmo com a gente. Que tá ali, que é pau pra toda a obra, sabe? Que no momento de angústia, de desespero, são eles que estão com a gente. Dando suporte, dando uma palavra de conforto, nos ajudando, colocando pra cima. E eu lembro que eu, desesperada em casa, falando com uma das madrinhas, eu disse, meu Deus do céu, que ela tinha casado há uns 3 anos atrás, e ela me dizendo, tu já comprou o presente dos padrinhos e dos pais dos noivos? Aí eu, não. Aí ela fez, tem que ter. Eu digo, por quê? Ela fez, porque é assim, Janaína. Eu disse, meu Deus do céu, eu não sei por que eu inventei isso. Ela fez assim, amiga, olhe, confie que Deus ama casamento e Ele vai prover. Eu disse, eu não posso pensar desse jeito. Aí ela fez, pois pense, porque Deus vai prover. Impressionante, Vladimir. Foi justamente isso que aconteceu. Foi justamente isso que aconteceu. E até o fim, assim, até hoje a gente para e pensa assim. Eu calculava. Aí chegou uma hora que eu parei de calcular. De ver enquanto tava, né? Era o desespero. Ele falou, e até enquanto? Eu, tá em tanto. Ele, misericórdia. 22, meu Deus. Mentira, assim, você gastou tudo, viu? Deu mais de 25. Não, mas não. Foi nessa faixa. Foi nessa Foi faixa. Mas quem gastou mais? Os dois, né? Repartiu, Mas né? é porque mulher tem muita coisa, né? É cabelo, é maquiagem, né? Tem o dia de noiva, é muita coisa. Rapaz, Sapato. você fechar o contrato, ter 5 mil e só, chegar a gastar 25. Não, mais alto. e chegamos até aqui com uma dívida. A única dívida que a gente tem é algumas parcelas de R$600. Acho que umas 8 que faltam. Só isso do casamento. Todo o resto pago, quitado. Que foi os 5 mil do sonho no começo. Entendeu? A gente não tinha 5 mil, conseguiu um cartão de crédito, passou no maquineta, tome lá, pronto, esses 5 mil vai casar. E aí deu tudo certo, assim, Deus é maravilhoso. E assim, Ela começou a pegar cirurgia, que ela trabalha no ramo de estética, né? apareceu um Cirurgia. monte de cirurgia. Eu fazendo serviço de elétrica de um lado, ela do outro. Pronto, foi assim que a gente casou. E tudo era pro casamento, tudo era Tu pro entende casamento. mesmo de elétrica, né? Muito tempo que trabalho com elétrica já. Comecei a fazer engenharia, mas foi isso, no primeiro semana. Quando vi um cálculo lá, eu olhei assim, não vai pra mim não, deixa. Porque eu fazia semi-AD, né? Era segunda, quarta em casa, engenharia, e sexta, quinta e sexta eu ia pra faculdade. Mas assim, eu disse a Janaína, não vou fazer essa faculdade, porque eu não quero me formar para não saber de nada. Eu quero ser um engenheiro conceituado, que saiba das coisas. Eu não estava pegando as coisas.
É porque a gente tem Disse, mais gente, eu vou parar dificuldade aqui, de eu tô na fazer. faculdade, e quando Deus me der uma brechinha melhor, eu vou pagar uma presencial. Ela estava fazendo a dela também, não estava com condições de fazer 2 de uma vez, né? Aí eu peguei para ir para isso. Mas há muito tempo, o primeiro emprego meu foi no quartel. Né? Depois do exército, trabalhei pouco tempo de porteiro e depois de pessoa elétrica. Então, dos serviços que foram contratados, cerimonial, espaço, decoração, o que mais serviço? A gente pegou chopp também, o drink, o crepe, né? O crepe. Que E assim, tiver- tinha medo, porque a gente nunca tinha casado, né? Claro. E eu chegava pro cara, falava com o cara, falei, ó, tudo bem, a gente vai fazer o contrato. E quando for tal dia, você deposita metade e a outra metade dentro do casamento. Meu Deus do céu, esses caras deram ninja na gente. Mas graças a Deus, nós fomos chamados o Carla, foi assim, não, isso a gente conhece o pessoal, pode ir tranquilo, não foi? E aconteceram outras coisas também, né? Que, assim, tiveram pessoas que alertaram a gente antes. Porque eu fiquei muito empolgada com tudo. E tudo, quando falavam em dinheiro, tome, o que eu Saia tava na fechando. mão, eu saía fechando e mandando dinheiro. E foi assim que a gente ia quebrar na cara. Em 2 situações. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu ser alertado antes. E aí deu certo, né? Deu certo, mas ia ser um prejuízo grande. Não era da maquiagem dela, que a moça marcava com a pessoa, pegava a porcentagem de entrada. Não ia, cara. Não ia. Não ia para os Quando a eventos. gente comentou isso na degustação do drink que a gente fez, o pessoal passou pra gente, ó, cuidado com essa pessoa. Ela come seu dinheiro e na cara dura diz que não vai no dia. E os poucos casamentos que ela foi, chegava atrasado, né? Aí, mas tudo deu certo. Eu acho que eu fechei com a maquiadora bem em cima. Eu acho que foi no período, acho que pertinho, depois que eu falei com Carla ainda, faltando 15 dias, eu ainda estava sem cabelo de Ainda maquiagem. não tinha, né? Ainda não tinha. Eu aluguei um vestido primeiro, aí depois eu não gostei mais do vestido, aí fui atrás de outro. Foi muita coisa. Se fosse para fazer tudo de novo, com esse tempo, vocês fariam? Acha que faria? Toparia de novo o desafio? Eu toparia, porque tudo que vem de Deus é abençoado, a gente consegue de um jeito tão brilhante que dá certo no final. Mais uma coisa eu vou Vai te dar dizer. metade. É assim, a gente não tinha experiência nenhuma. E a gente fez muita coisa errada. Eu acho que se a gente tivesse ido com calma, no início de tudo, a gente poderia ter economizado muito mais. Por exemplo, eu sei que aqui vocês têm outros serviços, né? E vocês fazem pacote com tudo incluso. Eu acho que se eu tivesse ido por esse lado, teria sido bem mais fácil e mais econômico. Porque vocês tinham ali, de maio para julho, é menos de 2 meses. Isso. Segunda semana de maio já. Então, assim, naquele dia que a gente conversou ali, a gente vai dando informação, porque a gente fica preocupado. Se pega um evento, a gente tá fazendo vai fazer um agora essa semana, que foi 1 mês. 1 mês. A sorte é que a menina pegou o pacote. Aí fica faltando outros detalhes, mas assim, a gente vê a inocência, porque não tem conhecimento, Isso. e é exatamente. normal, ninguém tem conhecimento de tudo. E aí, querendo fazer e tal, e a nossa missão é tentar ajudar. Então, o que a gente puder fazer, de fato, a gente passa informação mesmo, gratuita, porque a gente quer que o evento saia bem feito, né? Eu quero fazer os arranjos, eu quero fazer não sei o quê, eu quero fazer... Entendeu? E a gente precisa tentar alertar vocês. Eu acho que foi um milagre mesmo. Isso naquela época, ó, o primeiro milagre foi nas bodas de Caná e faltou vinho, acho que vocês estavam faltando quase tudo, não é? Praticamente. Praticamente. Né? Menos de 2 meses vocês têm a coragem. Agora, essa coragem ela vem acho que do impulso e da vontade de Deus. Isso. Porque sem isso... Não, e assim, tudo no nosso casamento foi muito... O casamento inteiro foi cheio da presença de Deus. E assim, todo mundo falou isso pra gente depois, que Deus se fez presente em cada detalhe. Em cada detalhe. Assim, foi tudo muito perfeito. A cerimônia foi linda. Foi, mesmo sendo uma cerimônia coletiva, foi maravilhosa. Eu não tenho o que reclamar de nada, nada, nada. Nossas fotos ficaram perfeitas. Os meninos conseguiram fazer uma mágica ali, que não apareceu nenhuma noiva além de mim. E ela tinha criticado isso porque, poxa, o O Whindersson... pessoal da RR, né? Eles Poxa, o Whindersson fizeram. não tinha nada que ter botado teu nome com W. Eu vou ser a última a entrar.
Mas Janaína foi tão boa, você é a última, não foi depois? Foi. Que Porque participou, fez tudo direitinho. as fotos, como eu era a última, né, não tinha mais ninguém para trás, ficou mais à vontade. Depois todo mundo saiu, a gente ficou na igreja tirando foto. Poderia dizer que até foi um casamento único. Né? Mas todo mundo pensa que foi só a gente, que foi só a gente, que foi único. Quase ninguém sabe que foi coletivo. Assinar, bateu foto de todo jeito lá. A igreja, a última a sair foi a gente. Eu lembro. Foi A maravilhoso. gente saiu de lá pagando as luzes. Eu não fui lá porque eu não pude participar, né? Era limitado, né? Era limitado. Carla foi. Eu fui lá, ainda tirei algumas fotos de vocês lá e até isso, quando a gente fala, inclusive acho que o evangelho de ontem, não sei se, os últimos serão os primeiros. Né? E foram fotos belíssimas. Depois vocês vão ver, a gente vai fazer algumas montagens, que foram fotos tanto aqui, do ensaio, do make-off, né? De lá, da festa em si. Isso. A festa, meu Deus, eu não tenho, assim, palavras. Quando eu cheguei, que eu vi toda aquela decoração, que assim, Aquela cascata não fazia parte não, viu? Não, né? Carla me disse. Carla fez, olha, sobrou umas coisinhas aqui, deu pra gente fazer essa cascata. Tudo lindo, tudo lindo. Quando, eu já vinha chorando há muito tempo, né? Há muito tempo, porque nesse período de menos de 2 meses, tudo aconteceu. Nesse período, eu assumi um concurso novo. Então, eu tive que pedir exoneração de um dos empregos que eu tinha para poder entrar em outro. Aí, todo aquele processo de documentação, de exame, de tudo, um desgaste tremendo. E eu pausei nesse período. Eu disse, Carla, não consigo resolver nada do casamento, vou ter que resolver minhas coisas agora. E eu estava doente, eu tive uma crise de coluna que eu não estava andando. E aí eu chorava falando com ela, eu tô com muita dor e eu tenho que levantar porque eu preciso trabalhar. Meu primeiro plantão ia ser dia 24 de junho, no São João. E assim, eu morrendo de dor, me entupindo de medicação para conseguir dar esse primeiro plantão. E assim foi. Depois do primeiro plantão, aí eu relaxei, eu digo, agora vamos voltar. Mas já estava aí em cima. Faltava 9 dias. 9 dias. E aí foi nesse período também que o meu sogro adoeceu, né? Ele ficou... ele se hospitalizou e aí ele foi piorando, né? Piorando, ficou bem grave. Precisou ser entubado. E aí foi quando eu disse, vamos cancelar. Faltando 9 dias, 9 dias, 8 dias, por aí. Foi quando ele piorou muito. Aí que era choro. Que eu fazia, meu Deus, a gente, 18 anos juntos, nunca pensou em fazer nada relacionado ao casamento. Agora, no período que a gente decide fazer, que está tudo encaminhado, acontece isso. Então, não é para ser. E eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar em relação a mim, justamente por estar levando adiante uma festa com meu sogro doente. E eu não queria ser egoísta no momento de pensar só em mim. Pensava nele, pensava em como o índice estava. E eu falei para ele, fiz assim, vamos cancelar. Depois a gente vê. Aí ele fez assim, Janaína, eu não vou cancelar. A gente só não vai casar se meu pai falecer no dia do casamento. Fora isso, a gente vai casar. E aí eu não conseguia me tranquilizar, porque eu tinha noção de como ele estava, eu tinha noção do que estava acontecendo. Então eu sabia que o pior podia acontecer a qualquer momento. Eu fazia, e se for no dia? E se for faltando um dia? Como é que vai ser? Aí acabou que mais ou menos uns 4 dias antes, a gente ia casar no sábado. Quando foi na quarta-feira, ele foi no hospital e eu em casa angustiada. Ele chegou feliz da vida. Ele chegou cantando um louvor e falando que Deus pode fazer o impossível. E assim, a gente nem acreditou. Ele fez assim, pai melhorou, ele teve uma melhora significativa, estão pensando em tirar a sedação aos poucos para poder estubar ele. E aí a gente correu para o quarto, se ajoelhou e foi orar, foi agradecer a Deus. E um dia antes a gente tinha recebido uma visita em casa de um casal, amigo nosso, que foi quem trouxe a gente para a igreja de volta e que são nossos padrinhos. E eles conversaram com a gente e tentaram nos tranquilizar em relação a tudo que estava acontecendo, né? E pediu para que a gente, assim, confiasse em Deus que o melhor ia acontecer.
E para todo mundo, eu falava com várias pessoas, eu falei assim, ó, a gente tá pensando em cancelar. Não cancele. Não cancele, porque nada vai mudar. O que deveria acontecer, vai acontecer, independente de vocês casarem ou não. E como ele teve essa melhora, eu disse, então vamos seguir. Vamos seguir, porque é para ser. Seguimos. Conseguimos, né, casar e... Mas Ele tava no hospital no período. ele já estava bem grave. Assim, Vladimir, do jeito que Deus nos dá força para seguir e resolver nossos problemas na vida, também acontecem situações para a gente não fazer, né, o que é para ser feito. Pai foi uma pessoa, ele bebia muito, fumava muito, mas era um velho duro, ele tinha 67 anos. Pai não precisava de nada para ninguém. Ele vivia só. Depois que meu irmão faleceu, eu perdi o irmão no tempo da Covid. Ele pegou a doença e 3 dias internado faleceu. E depois que meu irmão faleceu, foi muito duro lá em casa. Porque assim, meus pais não aguentavam a dor, né? E ele já tinha esse vício de Perdeu um filho. Perdeu o filho. Meu irmão morreu com 42 anos. E o pai não suportava essa dor. E pelo fato dele ser alcoólatra, ele bebia todos os dias. Passou a beber mais ainda. Mais mesmo. E chegou um ponto que minha mãe não estava mais aguentando. Por parar os dois na delegacia aringada, eu fui atrás. Que ele bebia e começava a aringar com ela, querendo botar som alto. Enfim, coisas que ela não estava mais se dando bem. E se chegaram a se separar. Mas eles se separaram, mas aquela amizade, sabe? Todo dia um pra casa do outro, almoçavam um com o outro. Não era inimigo, era um amigo. Só porque não dava mais pra comer, porque o pai tava demais. E a gente via isso em pai, mas não tinha nada, Vladimir. Nada. Tudo bem com ele. Ele, no sábado, começou com uma dor na perna. O socorro que eu levei ele pra UPA foi uma dor na perna. E ele disse, filho, eu caí, não consigo me levantar mais, não, porque eu tô com uma dor na perna muito grande. Aí peguei o carro, botei a Janaína dentro, cheguei lá, a Janaína observou ele e disse, filho, seu pai deve estar com algum, como é o nome, AVC. Era bem característico de um Porque AVC. ele estava falando com a boca tronchinha e não estava com força no braço. Movimento. Isso. Chegando no hospital, vamos levar seu João para fazer logo esse exame para ver se foi AVC. Descartaram AVC. Não foi AVC. E disseram que o pai estava, quando colheu o exame de sangue e urina, que ele estava com infecção urinária, uma pneumonia. Só que, Vladimir, de uma hora para outra, o pai que foi de ladeira abaixo, ele piorava todos os dias, significativamente muito mesmo. O pai começou a não falar nada com nada dentro do hospital. Ele foi bom comigo conversando dentro do carro. Ele desorientou, né? A infecção estava Não falava nada com nada. O nível de infecção tão alto que ele começou a ficar desorientado os e acessos, agressivo. arrancando os acessos. E começou a piorar mesmo. Quando foi dia 24, no 23, na véspera de São João, aí ligaram pra mim. E isso, Janaína já estava ficando triste, né? E quando foi dia 23, ligaram pra mim, foi lá no hospital. Eu falei, pronto, faleceu o pai, velho. Não acredito nisso, não. Porque a gente já teve a experiência de a família dela 2 vezes que chamaram ela no hospital e infelizmente era falência. E quando a gente chegou lá, quando eu cheguei lá sozinho, né? Porque assim, meu amigo, eu tenho um defeito muito grande. Eu sou uma pessoa que gosta de carregar tudo nas costas sozinho, não gosto de partilhar com ninguém. Não que eu sou egoísta de não querer dividir, mas eu não quero preocupar ela, nem a minha mãe. Minha mãe era separada dele, mas amava ele chorava por ele quando eu dizia que ele estava mal. E eu não gostava de ver eles tristes para baixo. Eu não queria que Janaína me visse chorando. Mas eu que dentro do carro chorando sozinho pra lá. Aí quando eu cheguei lá no hospital, eu fui pronto. Aí faleceu, meu Deus. Quando cheguei lá, ele fez, olha, seu pai não estava em condições de respirar sozinho, ele vai precisar entubar. E para entubar você tem que assinar um termo de responsabilidade. Então foi disso a pior, sempre piorando mais mesmo, muito mesmo. Quando foi dia 30, eu acho, eu já estava triste, chorando pelos cantos. Conversei com o Júnior, conversei com o Wilton, que é amigo meu, e fiz assim, vocês acham de respeito meu levar esse casamento à frente do jeito que meu pai tá? Aí eu os dois falaram coincidentemente a mesma coisa, o Whindersson. Não. Você não está fazendo um casamento para festa, não. Você está fazendo um casamento porque é um sacramento que você está recebendo de Deus. Seu pai, do jeito que ele tiver, ele está muito feliz por isso que está acontecendo. Infelizmente ele não pode participar, mas eu tenho certeza que ele vai estar muito feliz. E em todas as vezes que eu chegava lá, que ele foi entubado, que ele foi inconsciente, eu chegava para ele e conversava com ele. Pai, eu tô aqui, vou me casar amanhã, vamos ficar bom, não sei o quê. Ficava sempre fazendo isso. Até que um dia um dos meus amigos disse assim, isso, entregue seu pai a Jesus.
Aí eu fiquei de mim, não vou fazer isso, velho. Se eu for fazer isso, e a vontade de Jesus, vou guardar meu pai. Aí ela, entregue seu pai a Jesus. Aí eu entreguei, né? Aí a gente fez uma oração lá em casa. E pai tava com uma pressão bem baixinha já, bem fraquinha, quase falecido já mesmo. A pressão de pai tava 6/4, pô. Bem fraquinha. O batimento cardíaco do meu pai tava dando 250 batimentos. Aí eu só, todo dia, ia e transferi ele para um hospital muito longe, lá em Moreno, né, amor? Moreno. E eu ia todo dia sozinho. Evitava levar a manhã pra mãe não ficar sofrendo. Dizia a mãe que só podia entrar uma pessoa. E assim, foi muito, muito forte pra mim, sabe? Muito forte mesmo. Porque eu sou um cara que... Eu amo demais minha família. Eu pedi a Deus que eu nunca deixasse ninguém dos 4, que era eu, meu irmão e mãe, né? Não deixasse nenhum deles ir primeiro que eu queria primeiro, que eu não ia aguentar ver eles falecidos. Aconteceu com o Elton, aconteceu depois com minha avó e estava acontecendo com meu pai. E nesse tempo que eu fui para lá, eu sempre ia para lá, antes de falar com ele, orava, conversava com ele, pai, fica bem, pai, vai dar tudo certo. E quando faltam 2 ou 3 dias pro casamento, o batimento de pai foi para 120, né, amor, que é o normal. Ele foi estabilizando. E a pressão dele subiu para 11/8. Eu cheguei em casa tão feliz da vida, chorando o tempo todo no carro. Botei um hino, como é o hino? Tu lembra não, né? E eu fiz, Janaína, ele não vai acontecer nada com ele não, amor. Deus quer que ele vai sair dali. Deus quer que eu pegue ele, vai dar esse testemunho dele quando ele voltar. Aí tá certo. E Janaína fazia, amor, eu sei que você não tá com a cabeça, eu lhe conheço. Você quer adiar o casamento, cancelar? No final, Janaína, eu só não caso se meu pai morrer no dia do casamento. Porque isso é pra gente não casar. E esse gostinho eu não vou dar, não. A gente vai se casar. E ele começava a ficar estressado comigo quando eu falava. Ele, de novo, Ficava você nesse ligando com ela. assunto. Pô, amor, para com isso. Tô Não dizendo a toque você, mais nesse assunto. Eu vou. É uma preocupação, né? Mas eu me fiz que de pai, forte, né? que é muito forte É. isso. Mexe muito com o consciente da gente, sabe? Eu me fiz muito de forte. Por tudo mesmo. Pra não perder esse casamento. E eu pensava assim também, né? Eu fiz, poxa, com ele hospitalizado, como é que a gente vai aproveitar? Como é que a gente vai se divertir pensando em como vai ficar? Mas, como ele tinha dado aquela estabilizada, parece que Ele melhorou foi, mesmo, ficou bom. que foi só pra acontecer. Para que você não ficasse com Quando a gente, Com Um aquele remorso, sentimento remorso. de Quando a gente culpa, casou, sabe? a gente passou o outro dia em casa, né? Tava um pouco cansado, quebrado a gente. Aí no outro dia a gente resolveu viajar de uma hora mesmo. Vamos lá, amor, já fez. Vamos, amor, a gente fica aqui em Carneiros mesmo, que é pertinho, qualquer coisa a gente volta A pra gente casa. saiu sem destino, né? Na Sem verdade. destino, na verdade. Né? A gente saiu, A fez lua uma de mel, mala É. e foi no caminho. E aí no caminho a gente foi procurando. Vai pra onde? Pra que lado a gente vai? Digo, vai pro lado lá de Porto, aí no caminho a gente decide. Aí eu, vamos pra Carneiros, aí a gente seguiu. Pronto, no caminho achamos pousada e ficou. Foi bem assim, bem... Quantos dias passaram lá? 2 dias. A gente- No segundo dia a gente teve a notícia que ele tinha piorado. A gente foi pra pegar uma diária só, entrando na segunda, saindo na terça. Como tava tudo direitinho, porque a gente tava tendo notícias que uma Deus amiga é tão nossa bom que tava lá. botou uma moça que se formou na faculdade com Janaína. Ela é enfermeira do hospital de Paitão. E ela ficava dando Pronto, ela vai ser meus Formação, olhos quando eu não estiver perto do meu isso. pai. Aí ela ficava dando todo o suporte pra gente, né? Dando as notícias, tudo. E aí a gente chegou lá na segunda, ia ficar até a quarta. Na terça-noite, ela ligou pra mim e ela fez assim, Jana, ele piorou bastante, mas eu não sei como falar pra Whindersson. Então, se você puder, converse com ele, explica o que tá acontecendo. Se puderem, venham aqui amanhã. Aí eu conversei com ele ficou triste, a gente teve que voltou pra pousada. Como era noite, eu disse, não, vamos esperar amanhecer o dia e a gente volta. Aí voltamos na quarta-feira, só passou em casa, deixou as coisas e seguiu pro hospital. Aí a gente fez a visita, né? Ele E ainda eu assinou. apresentei ele a Deus, eu cheguei pra ele e tava na mesma situação de novo. Batimento lá em cima, pressão lá embaixo. Virou tudo. Aí a médica veio pra mim Uma e fez assim, vez. eu quero conversar com você. Eu, pois não, doutora. Eu quero agora a sua autorização para, meu amor, Pra fazer uma traqueostomia. traqueostomia. Tá certo, porque tinha feito muito tempo, já estava entubado. E eu fui lá, assinei os documentos e antes de ir embora, eu falei, meu pai, olha, descanse em Jesus. Se o senhor estiver sofrendo, não se prenda por nós, não. Meu pai, eu lhe amo, onde o senhor estiver. E eu vi, Vladimir, a lágrima descendo do olho dele esquerdo.
Quando foi no outro dia, amor, aí eu fui levar as crianças depois, a inteira notícia. Parece que ele estava só esperando, né? Só esperou o casamento passar, a gente dar aquela aliviada de tudo, voltar a ver ele. A gente voltou que viu ele Ele na madrugada. ouviu, né? Pra chegar a cair lágrimas. Ele Exato. ouviu. Eu lembro só do seu juiz querido dele assim na nave. Meu Deus, Deus guardou. Descansou. Né? Descansou. Ele tava sofrendo muito, né? Essa Janaína, uma vez quando o avô dela tava doente, a gente às vezes é egoísta de querer aquela pessoa com a gente, né? Porque a gente tá acostumado com aquela pessoa, a gente ama aquela pessoa, mas a gente não vê o que aquela pessoa tá sofrendo, né? Vai dormir no hospital, né? O pai tava tendo um líquido, o pai tava usando fralda em todo canto, tava assim, eu acho, fralda de pai, ó. E Deus sabe a Sai hora no de líquido tudo, né? do coisa dele. O pai já tava tendo problemas nos rins, porque a medicação que ele tava tomando pra infecção era muito forte, ele tava precisando fazer hemodiálise, mas ele não tava aguentando, porque a medicação, se fosse mexer nele, ele morria. Não estavam fazendo asepsia, tinha, né, amor, do peso dele. Não tava dando banho, Não tava ninguém dando banho, tocava. nada, tava a placa bem grande, por favor, não mexer. Porque ele não aguentava, ele tava muito frágil, entendeu? Não tava mais, né, ali. Deus guardou ele e assim, aliviou o sofrimento dele. Ele tava sofrendo muito. Eu tenho certeza que ele, se ele tivesse que dizer que sim para ter o casamento, ele ia dizer que sim. Com certeza. Né? E mais feliz deve estar porque vocês conseguiram, né? Isso. Receber o sacramento, né? Foi feita uma festa que deu tudo certo. Tudo certo. Né? Uma festa que foi feita, parece que foi Foi feita maravilhoso, porque para assim, vocês. o que a gente falou, né, o pessoal foi escolhido a deles. E toda pessoa, você viu como era, né? Na hora que eu cantei, a galera gritava, batia palma, participaram, né? Fizeram o evento ficar mais leve, mais lindo, né? Uma festa pequena, mas muito aproveitada. Todos os convidados, ninguém faltou. Cara, Todo parece que mundo saiu daqui, que- era umas 5 horas da manhã. Minha amiga, foi culpa minha. Eu olhava pra Carla exausta, já bichinha, porque tudo começou muito cedo, né? A gente chegou aqui, eu cheguei aqui pra me arrumar 9 horas. Ela já tava aqui. Então a cerimônia lá foi super cedo. Eu saí daqui correndo, achando que eu tava atrasada. Lá ia ser às 3. Atrasou e eu só entrei de 4 horas. Aí eu tava até falando pras meninas. Eu fiquei 1 hora dentro do carro. 1 hora de relógio, sozinha. Eu disse, mas foi bom, porque ali eu refleti, eu pensei, eu orei, eu fiz tanta coisa. Quem que chorou no casamento? Quem Na série, Eu chorou? chorei quando vi ela entrando. Deu uma arritmiazinha. Eu chorei o tempo todo. Porque assim, mesmo que a gente não pôde escolher as músicas, né? E durante o ECC que a gente participou, uma música que me tocou muito, que assim, me trouxe de volta, foi Terra Seca. E assim, eu amo esse louvor. E cantou no casamento. Quando começou a tocar, aí eu não segurei não. A lágrima descia assim, e o pessoal me dando um papelzinho e descia assim. Foi maravilhoso. Mesmo sem ter podido escolher nenhuma música, tocou exatamente a música que eu mais... A música, né? E Deus sabe de tudo, né? De tudo, foi Eu tudo vou botar lindo. essa música aqui, que isso aqui... Uma pessoa especial que Foi gosta tudo dela. lindo, foi tudo perfeito. Veja, da nossa parte, né? Da minha parte, né? Quando vocês chegaram ali, parece que o transtorno de ter chegado, parece que era o que vocês talvez estavam passando pelo acontecimento lá do local que deu errado, né? E talvez o que vocês iriam passar. E a gente Exato. nunca sabe, né? Então, Exato. o que é o mínimo que a gente pode fazer é acolher. E por saber que vocês fizeram SCC, né? Por conhecer ele há bastante tempo, né? Então a gente acolhe com a maior alegria. Eu lembro que a gente estava conversando lá no dia e eu lembro que aí estava falando e lagrimou os olhos. Foi. Porque eu acho que vai ser uma placa de retorno, né? Isso. Para voltar. E não tem como não fazer, não Uhum. lembrar do filho pródigo, né? É. Há 10 anos, 12, 15 anos. Exato. Então, pra gente foi uma alegria imensa. Carla, vem cá, Carla, tu que tava aqui. Você tá aqui, Roberto, né? Pra gente encerrar, venha. Então, esses foram os fornecedores, né, que estavam... Carlinha maravilhosa. Estavam no dia, né? Carla como cerimonial. Roberto ficou responsável
as fotos? pelas As fotos. fotos, né? Desde o primeiro contato, assim, ele foi maravilhoso comigo. Também bem em cima, né? Bem pertinho. Foi maravilhoso. Marcou a data do ensaio pré. A gente foi naquela loucura toda. Ele, o outro fotógrafo que foi com toda a paciência, porque eu estava no auge da crise de coluna e eu não aguentava ficar 5 minutos em pé. E eu sentava lá no chão. Eu sentava e eu não conseguia levantar e ficava lá e tinha que esperar a minha dor passar para eu poder levantar de novo. Nem sabia disso. E ele lá, com toda a paciência, ele e Matheus também, que Matheus, seu filho que foi o Storymaker, que também foi outra criatura que, assim, tá no meu coração. A gente se fala sempre, ele ainda tá postando meus vídeos. Maravilhoso, Matheus. E eles dois, assim, com a gente do início ao fim, cuidando de tudo, com o maior cuidado, com maior paciência. Com Miguel, tiraram milhões de fotos de Miguel. E Miguel se soltou de um jeito com eles, que Miguel não tira foto. Ele odeia foto, Miguel. E Janaína, a gente arenga 100% das viagens por causa de foto. Eles odeiam foto. Porque ela gosta e tu não gosta. Eu odeio Isso. foto, cara. Eu odeio Eu lembro. Quando eu vou tirar foto, os dois fazem assim, tapa o Eu faço rosto assim, ó. e eu fico sozinha na foto. com a cara feia. É. Aí ela pega para. Porque Janaína é assim, ela vai o caminho todinho da viagem batendo foto. E na volta ela vai vendo as fotos e bateu. Editando. Entendeu? Aí eu fico, Janaína, maneira, mas pelo amor de Deus, a gente sai pra curtir, Janaína. E graças a Deus, assim, eu tenho muito a agradecer a vocês. Carla, você, eu já sabia quem era você, o acolhimento que vocês têm não tem igual. As indicações que vocês fizeram foram fantásticas. O pessoal das imagens. Fotos, os Robertos, né? Os Foram Robertos. pacientes com esse problema de Janaína. Eu, em nenhum momento, fiquei estressado com foto. Fluiu. Eu dei foto, não fiquei estressado em nenhum momento. Graças a Deus, o rapaz com a gente lá em Paulista, depois ele aqui também. Eu me diverti no dia das fotos, né? Eu vi Janaína, Vladimir brincou comigo, levou um copo de chopp pra me dar. Eu vou estar estressado, peraí que eu vou... Ficaram dando o calmante dele pra ele poder. Calmante, me deu no casamento. Então a gente só tem que agradecer, foi muito fantástico. Hã? Virou até cantor. Aí o cantor foi por causa dela, né? Ela fez os votos dela e eu não fiz. Meu Deus, e agora? Vai fazer um negócio pra mim, eu vou ficar Mas você tinha planejado? Tinha, porque tinha ensaiado a música, né? Não, eu disse a tu que aquela música. Não, Tá ele fez assim, eu pensando em cantar uma música pra você. Eu disse, tu não tem coragem, mas ele me deu umas 3 músicas. Aí ele fez, escolhe qual você quer. Aí eu escolhi. E ele também não tinha nem comentado nada, né? Quando eu Falou perguntei nada se pra Eu tinha falado pra Branco, Branco sabia. Aí E assim, Porque ele tinha que tocar, e né? aí Branco cantou e tocou e nunca tinha ensaiado. Sim, sabe? Foi coisa de Deus. Tinha tudo pra dar errado. Quando foi o Mas ensaio? deu muito Eu certo. não ensaiei, eu nunca tinha visto o Ensaio, Branco não. tocar, e conheço o Branco também, da mesma pelada que a gente frequentava, porque assim, o Branco me conhece, ali na Rua do Francisco tem uma society ali, esse Júnior e Branco, a gente tem amigos mais de 20 anos de casa de pelada. Mas eu sempre tinha Branco no Instagram, eu nunca vi Branco tocando cantinho. Só vi as postagens dele tudinho. Aí eu fiz, Janaína, falei, eu quero botar a voz e violão, casamento da gente. Falei, Mas vou porque chamar a um colega gente meu. tava assim, atrás do mais barato. Aí eu fiz assim, poxa, eu queria alguém cantando. Aí ele, vou falar com um amigo meu, acho que ele consegue dar um descontinho pra gente. Eu lembro quando você falou, né? Eu lembro lá no início que eu tinha falado, tinha atendido. Aí quando colocou no grupo, eu perguntei, mas ela já tem cerimonial? Como é que vai ser a organização? Eu falei pra ela, mas ela não vai fazer porque... E assim, eu não sei se era as madrinhas na Aí as vamos madrinhas ver. ali. Aí quando foi de noite, eu lembro que ela, oi, Carlos, eu sou Janaína, e assim, pô. Pedindo Aí socorro. eu, oi, Janaína, tudo bom? Eu queria conversar contigo. Aí eu comecei a contar, ela, meu Deus, era pra ter contratado logo. Aí no outro dia eu lembro que a gente tinha um evento, né, no sábado, a gente antecipa sempre na sexta. Aí você falou, eu tô indo trabalhar, mas eu queria passar aí pra conversar contigo. Eu disse, pode vir. Quando a gente sentou, meia hora, ela, meu Deus, isso tu anotou isso tudinho. Eu muita preciso coisa. resolver tudo isso. A gente precisa resolver Muita junto. coisa, as listinhas, as coisas. Até as músicas, eu consegui as músicas que eu queria que o rapaz do voz e violão cantasse, eu consegui entregar pra ele faltando 2 dias. E ele nunca tinha Aí ele tocado a fez. Tem umas aqui que eu não conheço, que eram algumas músicas religiosas que ele realmente não conseguiu pegar e eu tive que trocar. E eu lembro falando sobre a cerimônia, né? A gente era uma coisa muito restrita, como a gente tem uma afinidade com o pessoal da obra, né? Eu disse, não, mas você vai fogo, não sei. Mas quando chegou lá, muita gente nova ali não me conhecia. E aí eu tentava aproximar, não pode. Não pode passar daqui. Cerimonial particular não pode. Então vai ser difícil a gente... Mas enfim, né? Teve de fato aquela demora lá, né? Esqueci. Já tava meio que organizando, né? Mas assim, tiveram o privilégio, né? Quando Isso. ele falou os Com últimos. certeza. Foi E- maravilhoso. E foi tão Foi bom pra muito mim aquele bom pra momento que eu gente. fiquei ali quietinha, refletindo, Pensando no marido. fazendo minhas orações.
E aí, de fato, quando a gente chegou aqui, né, a gente celebrou mais uma vez. Isso. Muito feliz. Foi, eu fiz novamente, né, entraram, porque boa parte das pessoas que estariam aqui, que eu queria que entrasse lá, não pôde entrar. Aí, então aqui eu decidi fazer a entrada, né, com a daminha, com pajem para florista, com todos os casais de padrinhos, porque lá só puderam 2. Com minha mãe também entrando junto com meu irmão, porque lá na igreja não pôde entrar. E aí foi lindo, foi tudo lindo. Foi tudo Eu sei que o lindo. tempo foi curtíssimo, né? Foi. E a gente conseguiu, de fato, Sim, realizar. Não choveu. Não choveu. Eu, cara, esse detalhe foi importante. Não choveu, 5 tava de chovendo. julho, Todos gente, os não dias. choveu. 5 de julho foi. Eu já Todo tava mundo desesperada. Desesperado. Quando eu cheguei que eu vi, as mesas não estão na parte coberta. Eu, meu Deus do céu, mas não choveu. Aí Vladimir falou, a gente viu a previsão do tempo, coisa que eu nem tinha pensado. E assim, além de ter sido um casamento pequeno, que eu falo em número de quantidade de pessoas, mas foi grandioso. A gente teve bastante coisa, a gente fez guardanapo, foi criando, Planejou o planejou roteiro. Roteiro. E é muito importante, né? Que as pessoas acham que não existe, tem que existir os bastidores, a gente precisa se envolver com esses detalhes. Porque geralmente as pessoas perguntam, você faz cerimonial do dia? Faço. Mas eu me envolvo com tudo antes. Isso, Porque para poder a gente fazer e ter esse resultado no dia, primeiro você tem que fazer o que gosta. isso, com Né? certeza. E segundo, você tem que se envolver mesmo. Isso. Às vezes, ai meu Deus, será que eu tô puxando muito dela? Mas eu sabia de todo o processo, né? Uma vez ela chorou, ligou, a gente falou, ela chorou. Eu tô com dor, meu sogro tá internado, mas vamos com paciência. Você tem Era um momentozinho do dia para tentar se envolver ali, até para tirar o seu foco de algumas coisas, né? E você se envolver um pouquinho, porque eu tenho certeza que Deus vai cumprir com o que a gente tá fazendo. E de fato deu certo. Deu certo. Deu certo, foi lindo, assim, melhor experiência da minha vida. E no final de tudo, Mesmo com 300 milhões de turbulência. Turbulência. mas foi assim, Fortaleceu. com certeza, com certeza. Eu não sei não, mas eu acho que um dos casamentos que mais teve problema, eu já tive vários, Já gente. teve vários, de aflições de 2 dias, 3 dias faltando para acontecer, vai, não vai, acontece, não acontece. Foi muita coisa. Mas Assim, quando a gente viu aquilo ali tudo pronto, ninguém. Todo mundo que estava ali tinha noção, porque são nossos amigos muito próximos. Mas qualquer outra pessoa que viu tudo aquilo ali não tem noção de que tudo aquilo foi feito em menos de 2 meses e da quantidade de turbulências que aconteceram até chegar àquela hora. E assim, todo mundo que me encontra, que viram fotos, que viram vídeos de Janaína, como foi lindo. Como foi Cada maravilhoso. foto, meu Deus Que do céu. faltando em capa de Os vídeos também, né? Os vídeos, meu Aquela Deus foto do mesmo que a céu. gente tava vocês dentro da igreja. Dentro da igreja. Meu Deus do É céu. espontâneo, né? Tem Ficou uma da tudo. aliança, né, amor, da gente? Né? É. Não, Tá linda ela. não tem nem como escolher. Eu fiz assim, meu Deus. Aí o Wendy fez, tu olhou essas fotos todinha, uma por uma. Aí depois eu vou olhar de novo. De vez em quando eu tô lá olhando de novo. Olhando de novo e relembrando. Vontade de casar de E novo. relembrar. Aí, Faço uma festa que eu soubesse que o casamento era tão bom assim, tinha feito uma festa de 24 horas. não, e ele queria. Lembra que ele falou: ó, se o chopp sobrar, a gente leva lá pra casa e chama a galera toda pra beber no outro dia. O quê? Eu disse: quando o casamento acabar, eu não quero ver ninguém. Eu não quero ver ninguém. Porque. Não, e ele queria continuar. Eu disse, não, eu não quero ver ninguém. Porque eu preciso descansar. Eu estava exausta. Mas no dia eu não senti dor. Eu dancei. Não, E de manhã, Deus, tomou eu não tinha remédio, medo. você pediu um Então, remédio. Ó, me deram tanto se acalme. Foi tanta massagem na acalmou ela. cabeça. Foi tanta coisa que quando foi na hora, uma das madrinhas olhou pra mim e fez: amanhã quero ver você dizer que tá com dor na coluna, porque eu já tava passando por debaixo da cordinha. Já teve tinha um lá vídeo- esquecido de tudo. Ô, Vladimir, teve um vídeo que Janaína já tava muito legalzinha. Ela tava. Não era o buquê, eu acho que ela pensou que era o buquê. Eu tava com um Ela jarro, tava dançando com um jarro na mão. E dançando troia. Eu lembro, foi. Detalhe, Janaína não dança troia. Dança troinha. Eu não danço quase nada. E eu tava lá, com um jarro assim, ó, achando que era o buquê. O DJ fez tanta saideira, o DJ fez. Oxe, umas 10 saideiras. Umas 10 saideiras. Ainda teve a saideira de Neto que cantou ao vivo também, meu Deus. Aí No ele final, fazia- os meninos foram cantar, todo mundo O Whitson dançando. fazia, cara, só mais 5 minutos. Foi quase Eu quero 50 ver foi até amiga. eu quero ver até onde essa saideira vai chegar, né? E ele ficou até o final com a gente, né? Foi. Esperando pra fechar o bichinho. Eu olhava pra cá e ele assim, ó. Aí eu disse, eu vou tirar as coisas agora, eu acho que vai todo mundo embora. Ele, tá bom. É porque é tão bom que a gente fica com pena de acabar, né? E uns 5 dias depois, quando foi acabando as coisas em casa, assim, aí eu, com vontade de casar de novo. Ele, tá doido, é? Mas, só pra concluir
né? Foi maravilhoso. Obrigada a vocês, né, pela A gente A gente que agradece agradece, O com carinho, certeza. a acolhida de vocês, os conselhos. Sem vocês, nada disso teria sido possível. Abrindo Nada, nossa nada, mente, nada. né? Sobre o que realmente é um casamento. Vocês mostraram a gente portas que a gente não conhecia. E assim, né? Fruto de profissionalismo de vocês e amizade e amor que vocês fazem com E é tanto muito carinho. importante esse momento, né? A gente ainda certeza. tem muita agenda para cumprir, viu? Ainda tem algumas coisas para a gente vai na frente. Além da amizade que ficou, né? Com certeza, com Que é certeza. muito importante também. Geralmente os nossos noivos se tornam nossos amigos. Vocês não É, já era iam ser amigo, né, Vladimir? Exatamente, Agora, né? pronto. E vocês não vão ser diferentes, né? A gente tem algumas Amigos coisas para cumprir. 2.0. 2.0. A gente tem ainda oficial, né? Até divulguei hoje lá no grupo, tem a confraternização. Vai ser 11 de janeiro. Já vamos programar. Faz programa. É 11 de janeiro, é a data que a gente vai reunir, convidar todo mundo que se casou esse ano, que fez 15 anos, que fez 15 anos no casamento. Então tem esse compromisso. E pode ser que a gente bole alguns outros encontros aí para que a gente tenha bolado, talvez um churrasco, casar, coisa mais informal. Eita, coisa A boa. agenda também da gente tá um pouquinho apertada, mas a gente vai. E assim, de coração mesmo, eu fico muito feliz por vocês. Primeiro, acima de tudo, pelo sacramento. Isso. Que era o Né? mais importante pra gente. Que era o que a gente queria, assim, do fundo do coração. A gente queria muito, muito. E, assim, é muito diferente, minha gente. Nos olhos de vocês, né? Felicidade estampou o rosto da gente naquele dia de um jeito que não teve. Foi tudo perfeito, pô. Não teve nada de errado no dia, não teve nada. Janaína ficou boa, das dores, do nada a Janaína ficou boa. Passou todo o estresse. Meu velhinho lá também ficou bom uns dias pra gente ficar alegre. Aquela tristeza saiu, né? Depois que a gente saiu da igreja, depois que eu comunguei, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu tive arritmia, Vladimir, quando eu fui comungar, cara. Eu Quando você nunca tinha tava feito. esperando Aconteceu duas muito, vezes isso né? comigo. A primeira vez que eu toquei no Santíssimo e lá na igreja, quando eu comunguei. Deu uma arritmia em mim que, meu Deus, será que eu vou passar mal? Fiquei com medo, né? Aí depois foi aliviando e voltou ao normal. Tudo perfeito, graças a Deus. Expectativa. Então, muito obrigado, viu? Nós te Obrigado, agradecemos. Deus a abençoe. vocês. agradecemos de coração. Gente, a gente encerra agora mais um podcast, né? Depois a gente vai divulgar esse vídeo. Agradecemos ao casal, aos fornecedores, né? E a vocês que nos acompanham. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.